Olá, Adilson BGI News chegando por aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações. Vamos direto às notícias. Donos de restaurantes processam estados e municípios pelo lockdown. É isso mesmo. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abracel, ingressou na justiça com ações civis públicas em 26 estados, mais o Distrito Federal, e nos 275 municípios em que tem associados. Os alvos da ação são prefeitos e governadores. De acordo com a entidade, os processos reivindicam a reparação dos governos em relação aos lockdowns. O Estado impôs uma regra, o fechamento, e a imposição trouxe perdas. Então, ela é responsável, declarou Paulo Somuti, presidente da Abracel, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo na quinta-feira, dia 10, ao mencionar que o próximo passo será pôr em xeque a cobrança de impostos durante o confinamento. O mais recente levantamento realizado em maio pela Abracel estima que 40% dos restaurantes especializados em comida a quilo fecharam no país devido à crise econômica provocada pelas medidas restritivas. O Brasil tinha cerca de 200 mil estabelecimentos desse tipo antes da pandemia. Hoje tem 120 mil. Em regiões com grande concentração de escritórios, o isolamento e o grande número de pessoas em home office reduziram o movimento nos estabelecimentos. Segundo a Abracel, os restaurantes por quilo ou self-service, que tinham grande procura antes da crise, atualmente têm menos de 10% do movimento pré-pandemia. Na capital paulista, 12 mil bares e restaurantes deixaram de existir, desde que esse vírus desembarcou no Brasil. Antes de as autoridades decretarem o Fique em Casa, o setor contabilizava 1,8 milhão de empregados. Agora os registros mostram que 400 mil pessoas perderam seus postos de trabalho. Mais uma notícia. Bibo Nunes propõe PL para que não seja necessária autorização prévia para investigar ministros do STF. Isso mesmo que você ouviu. No dia 27 de maio, o deputado Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, propôs um projeto de lei, a PL 1988/21, para estabelecer a necessidade de prévia autorização judicial para a instauração de investigação envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, a desnecessidade. Como justificativa, Nunes relembrou o caso do pedido da Polícia Federal para investigar o ministro da Corte, Dias Toffoli. No caso, o magistrado foi blindado pelo STF no início desse mês. A Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito contra um de seus membros, o ministro José Antônio Dias Toffoli. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, manifestou-se pelo arquivamento do caso em razão da falta de elementos contra o ministro. Depois da manifestação de Aras, o ministro Luiz Edson Fachin mandou arquivar o inquérito e proibiu o prosseguimento de investigação contra seu colega de corte. Assim foi blindado. Vale lembrar que foro por prerrogativa de função encontra-se estabelecido na Constituição Federal de 1988. No entanto, existe na Carta Magna qualquer referência à fase de investigação preliminar nessas situações de foro especial. Desta forma, já não faz sentido que haja necessidade de prévia autorização judicial para a instauração de inquérito policial contra autoridades com foro de prerrogativa de função, mesmo que a motivação tenha sido, como no caso exemplificado, uma delação premiada, diz trecho da PL. Lembro que o Brasil é um Estado democrático de direito, em que todos os cidadãos são ou deveriam ser iguais perante a lei. A essência de uma democracia é que qualquer cidadão possa ser investigado caso haja motivo. Por que blindar? Com base nesse entendimento, o projeto que ora propõe avança sobre uma situação inusitada ilustrada no início da justificação. Foge do razoável o fato de um membro de um colegiado pequeno, STF, ter que autorizar para que se inicie uma investigação contra um de seus colegas de ofício. Mesmo porque isso não está previsto em lei. Já é constrangedora uma autorização de investigação sobre a autoridade de algum órgão, de outro órgão. Piora sendo do mesmo. Assim, lamentavelmente, o corporativismo em certas situações tende a imperar e a investigação a não prosseguir. Não se pode criar amarras desnecessárias e descabidas para a investigação dessas autoridades, continua Nunes em trecho da PL. Convicto da relevância das imprescindíveis mudanças, ora trazidas à apreciação,
conto com o apoio dos nobres pares para aprovação desse projeto de lei. Nem mesmo os ministros do STF podem estar acima das leis e da Constituição. Finaliza o projeto de lei de Bibo Nunes. Segue as notícias. Bolsonaro libera 415 milhões para testes de vacinas nacionais contra a Covid. Na noite de quinta-feira, dia 10, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a liberação de 415 milhões para testes envolvendo possíveis vacinas 100% nacionais contra o coronavírus. A medida abre um crédito suplementar de 1,1 bilhão para os Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, no Meio Ambiente, do Desenvolvimento Regional e da Mulher, Família e Direitos Humanos. Os recursos são provenientes do remanejamento de despesas discricionárias, segundo o governo. Os 415 milhões serão destinados a testes clínicos na fase 1, 2 e 3 de imunizantes contra a doença causada pelo novo corona. As potenciais vacinas estão sendo desenvolvidas no Brasil com apoio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Seguindo as notícias, Bolsonaro diz que as Forças Armadas poderão ir às ruas para garantir a liberdade do povo. Mais uma vez. Na tarde desta sexta-feira, dia 11, o presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer em um evento de entrega de residências do programa Casa Verde e Amarela, realizado no Espírito Santo, que as Forças Armadas poderão ir às ruas para garantir a liberdade do povo. A fala do presidente rebate o uso do Exército para manter em vigor medidas de restrição adotadas por alguns estados para conter o avanço da pandemia. Da minha parte, nada que viola esses dispositivos do artigo 5º da Constituição foi assinado pela minha caneta BIC. Não fechei comércio, não tirei ganha-pão de ninguém. Tenho as Forças Armadas ao meu lado. Jamais elas irão às ruas para mantê-los em casa. Elas poderão sim ir às ruas para garantir a liberdade e seu bem maior, afirmou o presidente. Durante o evento, Bolsonaro disse ainda que se sente útil como presidente do país e mais uma vez voltou a definir como imbrochável, imorrível e incomível. Mais uma notícia chegando. Centrão pressiona por saída de Ramos. Isto mesmo. Parlamentares do Centrão pressionam o governo federal por distribuição de cargos e pela saída do chefe da Casa Civil, o general da Reserva, Luiz Eduardo Ramos. A informação é do jornal Folha de São Paulo. Segundo o jornal, os partidos do Centrão atribuem ao ministro dificuldades no atendimento de demandas políticas, em nomeações de interesse dos parlamentares e o andamento de ações do governo em suas bases eleitorais. Uma mudança na Casa Civil, segundo esses líderes, seria a peça central de uma mini-reforma ministerial. Os caciques do Centrão avaliam que Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, acumulou desgastes ao longo de sua gestão e ficou ainda mais fragilizado com a operação da Polícia Federal, que investiga a atuação de agentes públicos para favorecer madeireiras. Já a pasta do turismo é alvo de cobiça política graças à capacidade de realizar ações nos estados e municípios onde os parlamentares têm interesses eleitorais. A pressão pelas trocas, em especial a da Casa Civil, parte de aliados do presidente na Câmara e no Senado, mas principalmente nesse último, onde cobram mais influência na composição de um governo que não tem nenhum senador entre seus ministros. Já a Câmara tem 5 titulares na esplanada dos ministérios. Vamos para mais notícias. Brasil volta ao Conselho de Segurança da ONU após 10 anos. País obtém votação expressiva com 181 dos 193 votos possíveis. Isso porque nós temos um governo como Bolsonaro, com certeza. Vamos lá, com votação expressiva, o Brasil voltou nesta sexta-feira, dia 11, a ser membro rotativo do Conselho de Segurança da ONU. De acordo com os resultados da votação publicada por Volkan Bozkır, presidente da 75ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em sua 75ª sessão, a candidatura brasileira ao posto na entidade responsável por zelar pela paz no mundo obteve 181 votos entre os 193 possíveis. A AGU deve recorrer ao STF contra quebras de sigilo de integrantes e ex-integrantes do governo. É óbvio que era esperado, né? A Advocacia Geral da União, AGU, decidiu recorrer ao Supremo Tribunal Federal, STF,
contra as quebras de sigilos de integrantes e ex-integrantes do governo federal na CPI da Covid. De acordo com a CNN Brasil, o recurso deve ser apresentado entre hoje, dia 11, e amanhã, dia 12. Os alvos das quebras de sigilo serão consultados se pretendem aderir. Por enquanto, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, já autorizou a estratégia jurídica. Outros podem seguir o mesmo caminho, além de Pazuello. A comissão aprovou as quebras de sigilo de Felipe Martins, assessor internacional da Presidência da República, do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, de Elcio Franco, ex-secretário executivo no Ministério da Saúde, Maíra Pinheiro, secretária de Gestão e Trabalho do Ministério da Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Dentre os argumentos a serem apresentados está a alegação de que uma CPI não é a jurisdição adequada para quebrar sigilos e que a aprovação das quebras de sigilo se configurou abuso de autoridade, com certeza. Mais uma notícia. Keiko Fujimori pede anulação de 200 mil votos nas eleições peruanas. A candidata à presidência do Peru, Keiko Fujimori, pediu às autoridades eleitorais a anulação de 802 cadernos eleitorais, cerca de 200 mil votos, sob acusações de irregularidades e fraude na mesa de voto. A candidata da direita, que está em vias de perder a eleição de domingo passado, dia 6, por cerca de 70 mil votos para o candidato da ala esquerda, Pedro Castilho, fez o pedido da Comissão Nacional de Eleições, JNE, insistindo na revisão da contagem de votos. Apenas cerca de 1% dos votos ainda não foram contados. Essas 802 fichas de totalização representam 200 mil votos e devem ser retiradas da totalização nacional, disse Keiko, de 46 anos, filha do ex-presidente Alberto Fujimori, que está preso por abuso de direitos humanos e corrupção. Pedro Castilho, de 51 anos, é filho de camponeses e prometeu reformular a Constituição e as leis de mineração no Peru. Chegando mais notícia por aí, Braga Neto, das Forças Armadas. Ele diz: as Forças Armadas estão coesas e disciplinadas para garantir a soberania e a liberdade da população. Na tarde desta quinta-feira, dia 10, o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, afirmou que sua pasta e as Forças Armadas estão coesas e disciplinadas na preservação dos mais caros valores nacionais. A declaração foi dada durante cerimônia de comemoração aos 22 anos do Ministério da Defesa e de entrega da Ordem do Mérito da Defesa. A Defesa e as Forças Armadas estão coesas e disciplinadas na preservação dos mais caros valores nacionais, a propósito de atuarem como vetores de instabilidade institucional para garantir a soberania e a manutenção da paz e liberdade da população brasileira, declarou. Também estiveram presentes na solenidade o presidente Jair Bolsonaro, ministros, comandantes das Forças Armadas e os presidentes da Câmara Arthur Lira, do PP da Alagoas, e do Senado Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais. É isso aí, as Forças Armadas sempre à disposição para manter a ordem no Brasil. Chegando mais uma notícia, Estados Unidos impõe sanções contra a ditadura Ortega. Nicarágua pode ser suspensa da OEA. Os Estados Unidos impuseram nesta quarta-feira, dia 9, sanções econômicas a importantes figuras do governo da Nicarágua, liderado pela ditadura de Daniel Ortega, com resposta à prisão de vários membros da oposição, incluindo 4 aspirantes à presidência. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, OEA, Luiz Almagro, solicitou ao embaixador Sir Ronald Sanders, representante permanente da Antigua Barbuda junto à OEA, e ao presidente do Conselho Permanente e da Comissão Permanente, uma reunião urgente para tratar da situação na Nicarágua, incluindo a atividade de mecanismo necessário para a ampliação da Nicarágua no artigo 21 da Carta Democrática Interamericana. Em sua carta, Almagro considera que, na Nicarágua, houve uma modificação da ordem constitucional em conformidade com o artigo 20 da Carta Democrática Interamericana. O governo da Nicarágua embarcou nos últimos dias um ataque sem precedente contra dirigentes da oposição, candidatos a cargos de eleição pública, direitos sociais e empresariais,
prendendo-os sem garantia de seus direitos ou processos judiciais, detalha. Esta semana, a polícia de Daniel Ortega prendeu os candidatos presidente Arturo Cruz, Félix Maradiaga e Juan Sebastián Chamarro, aplicando a Lei 1055, Lei de Defesa do Direito do Povo, Independência, Soberania e Autodeterminação pela Paz. Ele os investiga por supostamente praticar atos que minam a independência, soberania e autodeterminação, citar a ingerência estrangeira para realizar atos de terrorismo e desestabilização, propor e administrar bloqueio de operações comerciais e financeiras contra o país e suas instituições, exigem e exaltam e aplaudem a imposição de sanções contra o Estado da Nicarágua e seus cidadãos, e ferir os interesses supremos da nação. Na escuridão desta lei, também foram presos os opositores José Palais Arana, Violeta Graneira e o ex-presidente do Conselho Superior da empresa privada COSEP e o ex-aliado de Daniel Ortega, José Adam Aguirre. Direto para a China, pesquisadores chineses encontram o conjunto de novo coronavírus em morcego. Pesquisadores chineses disseram na quinta-feira, dia 10, que encontraram um lote de novos coronavírus em morcegos, incluindo um que pode ser o segundo mais próximo geneticamente do vírus causador da Covid. De acordo com os pesquisadores, suas descobertas em uma única e pequena região da província de Hunan, no sudoeste da China, mostram quantos coronas existem em morcegos e quantos têm potencial para se espalhar para as pessoas. Eifeng Shi, da Universidade de Shandong, e seus colegas coletaram materiais de pequenos morcegos que viviam na floresta entre maio de 2019 e novembro de 2020. Eles testaram urinas e fezes, além de colher amostra da saliva de boca de morcegos. No total, reunimos 24 novos genomas de coronavírus, de diferentes espécies de morcegos, incluindo 4 coronavírus semelhantes ao SARS-CoV-2, escreveram os pesquisadores em um relatório publicado na revista Cell. Um era muito semelhante geneticamente ao SARS-CoV-2, que está causando a atual pandemia. Disseram eles uma amostra viral chamada RPYN06, retirada de uma espécie de morcego ferradura chamada Rhinolopus pusillus. Seria a cepa mais próxima do SARS-CoV-2, exceto pelas diferenças genéticas na proteína spike, a estrutura em forma de botão que o vírus usa quando se liga às células, disseram eles. Junto com esses vírus relacionados ao SARS-CoV-2 coletados na Tailândia em junho de 2020, esse resultado demonstra claramente que os vírus intimidamente relacionados ao SARS-CoV continuam a circular nas populações de morcegos em algumas regiões. Pode ocorrer com uma frequência relativa alta, eles descreveram. Mais uma notícia chegando: FHC, Temer e Sarney se reunirão para debater a implementação do semipresidencialismo no Brasil. Isso mesmo, os ex-presidentes da República Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso, o FHC e José Sarney vão participar juntos de um debate sobre a proposta de implementar a partir de 2026 o semipresidencialismo no Brasil. A informação é da revista Veja. Ainda sem data, a live vai debater a possibilidade da adoção do sistema no país. Em outras ocasiões, Temer, FHC e Sarney já defenderam o parlamentarismo no Brasil. Chegando mais uma notícia: PF investiga fraude em procedimento de dispensa de licitação realizada em município do interior da Bahia. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Controladoria Geral da União, nesta quinta-feira, dia 11 de julho, deflagrou a Operação Stetor, que investiga fraudes em procedimento de dispensa de licitação, realizado pelos municípios de Candeias, Bahia, para a aquisição de 8 ventiladores mecânicos pulmonares com verbas públicas federais destinadas ao enfrentamento da Covid. Aproximadamente 32 policiais federais e 9 servidores da CGU estão cumprindo 8 mandados de busca e apreensão, todos eles expedidos pelo juízo da 17ª Vara Criminal da Seção Judiciária da Bahia, sendo 3 em Candeias, Bahia, 1 em São Sebastião do Passé, Bahia, 1 em Lauro de Freitas, Bahia, 2 em São Paulo e 1 no Espírito Santo do Pinhal. Cada ventilador custou aos cofres municipais R$175 mil, totalizando vultuosos R$1,4 milhão, valores esses manifestantes incompatíveis com os de mercado, chegando a revelar uma diferença de mais de R$100 mil por equipamento.
foram identificados fortes indícios de fraudes no procedimento de dispensa de licitação para a aquisição dos ventiladores, destacando os seguintes: o superpreço dos ventiladores pulmonares, o objeto social da empresa contratada não guarda qualquer relação com o objeto contratado, não se trata de pessoa jurídica especializada no ramo de venda de equipamentos médicos hospitalares, mas sim no comércio por atacado de automóveis, caminhonetas e utilitários novos e usados. Cotação de preços simulada e formalmente realizada apenas para conferir a aparência de licitude à contratação de empresa fornecedora dos equipamentos. Todo o procedimento de dispensa e de contratação da empresa ocorreu num único dia. No mesmo dia da contratação, o município lavrou um novo termo de dispensa em favor da empresa, desta vez para a aquisição de máscaras descartáveis, atividade igualmente estranha ao objeto social da empresa. Os investigados responderão pelos crimes de fraude à licitação e peculato. Artigos 89 e 96, incisos 1 e 5º da Lei 8.666/93 e artigo 312 do Código Penal. Mais uma notícia: Lava Jato denuncia advogado, ex-presidente e ex-diretora da Braskem por desvio de mais de 1,1 bilhão. Operação Lava Jato. O ex-presidente da Braskem, Carlos José Fadigas de Souza Filho, a ex-diretora financeira da empresa, Marcela Aparecida Dremer Andrade, e o advogado José Américo Espíndola foram denunciados por integrar um esquema ilegal responsável por desvios avaliados em mais de 1,1 bilhão com fraudes em contratos. A denúncia foi nesta quinta-feira, dia 10, pelo Núcleo Lava Jato do Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado, GAECO, do MPF do Paraná, à Justiça Federal. O MPF do Paraná pediu a condenação de Souza Filho, que possui acordo de colaboração premiada por organização criminosa, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. No texto, os procuradores denunciaram Marcelo Andrade por organização criminosa e evasão de divisas, e o advogado José Espíndola foi denunciado por organização criminosa. Segundo a denúncia, os crimes foram registrados entre os anos de 2006 e 2014. O esquema do qual os três denunciados faziam parte desviou nesse período cerca de 27 milhões por ano, o que na soma chega a 216 milhões conforme os procuradores. O dinheiro desviado dos valores de contratos ilícitos, de acordo com o MPF do PR do Paraná, era enviado para as contas de empresas no exterior e, depois, era utilizado para fins ilegais, como pagamento de propinas. O MPF aponta na denúncia que o grupo investigado agia de forma organizada, com divisão de tarefas, com o objetivo de garantir vantagens e maiores lucros em contratos ao grupo Odebrecht, incluindo a Braskem. Notícia chegando do Reino Unido. Alguns países usam vacinas como ferramenta geopolítica, diz chanceler britânico. O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Dominic Raab, disse nesta sexta-feira, dia 11 de junho, que não há dúvidas que alguns países estão usando as vacinas como ferramenta diplomática para garantir influência e que os britânicos não apoiam a chamada diplomacia da vacina. Questionado se estava preocupado com a possibilidade de que a China e a Rússia pudessem usar vacinas em troca de influência em partes do mundo, ele disse: "Não há dúvidas de que um pouco disso está acontecendo e não apoiamos diplomacia de vacinas, muito menos chantagem. Temos um dever moral, mas também um grande interesse em fazer com que o mundo seja vacinado", disse ele durante cúpula do G7 na Cornualha, na Inglaterra. "Devemos ser responsáveis e promover vacinas que a Organização Mundial da Saúde, OMS, sancionou como seguras para distribuição. Mas é um esforço de equipe. E queremos que países como China e Rússia se unam para enfrentar os problemas da pandemia, mas também da mudança climática e também para respeitar os princípios básicos do direito internacional. A China atualmente tem 2 vacinas contra a Covid aprovadas pela OMS, da Sinopharm e da Sinovac, enquanto a Sputnik V, vacina desenvolvida na Rússia, aguarda aprovação. Moscou disse na semana passada que espera aprovação nos próximos meses. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, espera que o G7 concordem em doar 1 bilhão de doses da vacina contra o novo coronavírus aos países mais pobres durante a cúpula e ajude a vacinar todo mundo até o final de 2022.
Os Estados Unidos prometeram doar 500 milhões de doses sem pré-condições. Raab disse que a contribuição da Grã-Bretanha será feita sem amarras, com pelo menos 80% sendo distribuída pela Iniciativa Internacional de Vacinas COVAX Facility. Ele disse que o resto seria fornecido a países próximos, estratégicos, onde tem uma relação particular. Raab também disse que falará com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em breve, sem dar uma data específica para a reunião. Ele se recusou a comentar sobre as questões que abordará no encontro. No entanto, Raab criticou a Rússia como um dos principais proponentes de ataques cibernéticos, pedindo que o G7 tome uma posição unida contra todos esses incidentes e sejam eles conduzidos por atores estatais ou não. Essas atividades são contrárias ao direito internacional, muitas delas e são muito prejudiciais. Algumas são feitas para puro roubo ou para obter lucro, outras são feitas apenas para criar confusão, disse ele. Devemos deixar claro, como comunidade internacional, que ataques cibernéticos aos hospitais, escolas e infraestruturas nacionais críticas são errados. Isto é injustificado e está além do limite. Questionado sobre o recente pouso forçado de uma aeronave civil em Belarus, Raab disse que o país está caindo no status de pária. Precisamos que Belarus avance e cumpra as regras básicas e fundamentais do direito internacional. E vamos para a última notícia de hoje de Adilson BGI News. Vamos lá, Marco Aurélio diz que STF está invadindo competência de outros poderes. Precisa de autocontenção. Isso mesmo, difícil de acreditar, mas é real. Marco Aurélio do STF. Nesta sexta-feira, dia 11, o ministro da Suprema Corte, do STF, Marco Aurélio de Mello, disse à Corte que está invadindo competência de outros poderes por causa de ações de partidos. Segundo ele, o STF precisa reagir. Em entrevista a um podcast de O Globo, o decano afirmou que a Corte precisa de autocontenção. O Supremo está sendo acionado por pequenos partidos que não figuram no Congresso Nacional como deveriam figurar, visando a fustigar o presidente da República. Daí haver a necessidade de o Supremo perceber esta manobra, que não é uma manobra sadia, e observar acima de tudo a autocontenção, não invadir esfera que não é a própria dele. O Supremo afirmou Marco Aurélio. É isso aí, gente. Muito obrigado a todos. Quem não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber nossas notificações e deixe o seu like se gostou. Um grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.